Olá, pessoal! Que bom, né? Nós estarmos juntos aqui de novo numa live, para que eu e você podemos não só aprender juntos, mas crescermos juntos, né? Daí a cada um de vocês o meu abraço, o meu carinho, que vocês possam ter uma semana, um mês, um ano, um dia abençoado. Eu sou Terezinha, como a maioria já me conhece, sou casada, tenho filhos e hoje eu vou estar falando aqui, queridos, até porque eu assisti uma reportagem essa semana e me deu até ânsia de vômito, você acredita? Eu fiquei muito mal. Eu queria falar assim, sobre a dor de uma mãe quando ela perde a cabeça e ela bate o filho na hora da raiva. Eu sei que muitas mães não fazem porque querem fazer, não fazem porque é uma mãe ruim, terrível. Lógico, tem mães que não deveriam nem ser mães, mas tem mães que vão bater na criança na hora da raiva, na hora que a criança fez a arte, na hora que a criança aprontou, e isso não é muito legal. Eu tenho dois filhos e eu estava pensando quando eu assisti essa reportagem, eu não bati muito nos meus filhos, eu dei algumas varadas na bunda, mais palmadas com o chinelinho, eu procurava bater na bunda para não machucar, de leve, puxava a orelhinha deles, mas o que mais eu tinha hábito era de contar. Eu falava assim: a mamãe vai contar até três. Um, dois, eles já corriam. Não, mamãe, não, mamãe. Fala, mamãe, fala, mamãe. Não, mãe, não precisa contar até três. Entendeu? Então, assim, eles cresceram me obedecendo na contagem e no olhar. Bastava eu olhar. Nossa, Tere, te conheceram pelo. Sim, eles me conhecem pelo olhar. Pergunta para eles. Eu me lembro uma vez que um dos meus filhos ele fugiu. Fugiu não. Ele foi na casa de um amiguinho dele, já era grandinho, já entendia, tanto é que foi na casa do amiguinho quanto do colega e daí eles ficaram sentados na beira da estrada esperando o outro amigo que não apareceu e lá ficaram. E lá passou a hora de chegar na casa do amiguinho, lógico que eu sempre acompanhava, se chegou, se estava tudo bem, enfim, nunca larguei meus filhos de maneira alguma. E também sempre dei limites de ir em casa, assim, de voltar para casa à noite, né? Meus filhos não são de beber, não são de fumar, graças a Deus, né? Então eu zelo, eu fico muito feliz com a vida dos meus filhos, que Deus pôde assim me dar essa orientação de educá-lo. São perfeitos? Longe disso. Mas eu, voltando ao assunto do meu filho, daí quando ele chegou em casa, meninas, mães, vocês acreditam que eu liguei até para o bombeiro para achar o meu filho? E ele estava lá sentado na beira da estrada, lá esperando o outro, na maior inocência do mundo, o outro que não apareceu. Mas isso foi de 3 a 4 horas, né? Foi bem difícil, né? O susto foi grande. E eu me lembro que era dia da criança, porque o meu filho não esquece disso. Então tem coisas que eles não esquecem, cuidado. Quando chegou em casa, eu não consegui pegar, porque ele era grandinho já para bater. Eu peguei o meu chinelo e jogava nele. Ele se trancou no banheiro e eu comecei a pegar o meu chinelo e jogar nele. Poderia ter machucado, graças a Deus não machucou. Então, assim, eu tô lembrando dessa situação porque ele lembra, porque marcou. Foi uma coisa que marcou pro lado negativo. Então, queridas, o que eu queria falar para vocês hoje é: na hora da raiva, você tem batido na criança? Eu não estou aqui falando como psicóloga, nem como especialista, psiquiatra, né? Eu estou falando como mãe. Eu estou falando como mãe porque da maneira que eu eduquei os meus filhos, deu certo, mas às vezes não dá, tá? Então, assim, Terezinha, você chegou a bater? Bati. Bati na bunda, bati, puxei a orelha, nunca machuquei. Nunca machuquei, tá longe disso. Eu apanhei também, eu apanhei. Pouco, mas apanhei. Mas eu me lembro que meus irmãos apanhavam bastante, assim, era surra mesmo, de doer, de chorar. Isso não é legal, queridos. Não é mesmo.
Bater na criança para educar significa que você está educando à força. Isso não é bom nem para você, nem para a criança, porque nessa força, nessa raiva, você pode machucar a criança, levando até a óbito. Isso aí, meu Deus, verdade. Eu me lembro que eu trabalhava na cidade de Cianorte, eu era conselheira tutelar, trabalhei lá, eu era presidente do conselho tutelar e eu trabalhava muito assim com o Ministério Público junto com a criança e o adolescente. E eu me lembro que teve o jogo do Brasil e a criança estava ali, não obedecia, e o pai queria ouvir o jogo, e a criança era um menininho grande já. E a criança não obedecia, o pai deu um tapa tão forte no ouvido do filho que furou o tímpano. Você consegue entender isso, queridos? E recentemente, se você procurar aí no Domingo Espetacular, quem tiver oportunidade, depois pode até comentar aqui comigo. Tem uma reportagem de uma mãezinha, tá até rolando esse vídeo aí no Instagram. Ele é real, ele passou no Domingo Espetacular domingo, e eu fiquei assim, bem mal com aquilo. Fiquei mesmo, queridos. A mãe, ela estava sem o pai, separada do pai dessas crianças. Ela tem gêmeos, não sei se tem mais filhos, mas enfim, ela tinha dois meninos gêmeos e eles estavam brincando ali. Eu não entendi porque um estava de fralda e o outro estava sem fralda. E um fez cocô e eu estava ouvindo uma psicóloga, não sei se era psicóloga, se era psiquiatra, enfim, uma pessoa ali, né, especialista em atendimento educacional com criança. Ela disse que aquilo que a criança fez, a criança estava brincando de pintar. O que aconteceu? A criança pegou o cocô dela, fez cocô ali, fez uma sujeira no chão, pegou o cocô dela e foi brincar na parede, foi sujar a parede. E ela pegou até o chinelinho dela, assim, ponhou na parede, chegou a colar. Aquele, era um cocôzinho meio durinho e colou. E a mãe, segundo ali o jornal, segundo a notícia, ela já teve um surto psiquiátrico que fala, né? Quando ela teve essas crianças. Tem mães que ganham neném e tem esse surto aí, tem umas que não querem cuidar da criança, enfim. E ela teve. E eles acham que ela teve um surto de novo. Quando ela viu aquilo, ela ficou imensamente transtornada e foi educá-lo, aquela criança. E a primeira versão dela é que ela teria colocado a criança no cantinho do castigo, no quarto, trancou a porta, só lembrando vocês que era uma criança de 2 anos. E ela trancou a porta ali e ela falou que ela ouvia a criança chorando. E ela deixou essa criança sozinha no quarto. De repente a criança parou de chorar e ela, a segunda versão dela, ela foi no quarto, tinha um baú lá que ela guardava não sei o que, brinquedo, algo assim. E ela disse que a criança estava dentro daquele baú fechado, desfalecida, desmaiada. Mas segundo o perito do IML constatou, queridos, que a mãe, nesse surto, ela pegou a criança e afogou. Tinha mais de meio litro de água, não só no estômago dessa criança, como no pulmãozinho dela. Então ela veio a falecer por asfixia e afogamento. Então, lógico que nós vamos condenar essa mãe, lógico que as pessoas vão chamar a mãe de bicho para cima. Eu não a conheço, eu não sei o que levou essa mãe a fazer isso. Ela já teve um surto antes, né, pós-parto, não sei se estava sendo acompanhada, eu não sei nada dessa mãe. Eu só sei que ela foi educá-la, essa criança, de uma forma errada. Ela foi educá-la, essa criança, no momento de ira. Né? A criança faz mesmo. Eu lembro que eu cuidava de uma criança, se ela está me ouvindo, ela vai saber quem é. Eu trabalhava de doméstica numa casa, e a criança era bebê também, devia ter uns 2, 3 aninhos. E eu tinha terminado de fazer a faxina da casa e deixei a criança dormindo. Quando eu fui ver essa criança, era uma menina. Ela tinha feito cocô por todo o bercinho. Era aquele bercinho que tinha uma gavetinha do lado e em cima dava para trocar a criança. Ela tinha passado cocô, ela tinha pintado todo o berço de cocô. Eu também tive vontade de pegar ela e socar,
né? Mas não fiz nada, limpei, fiquei quieta e não falei nada e Deus me livre, está longe de fazer qualquer coisa, né? Uma outra situação também foi com uma sobrinha minha que eu cuidava também, levei ela junto para... Eu trabalhava de doméstica, foi numa outra casa que eu tinha terminado, estava quase na hora de os patrões chegarem do serviço. E ela foi, pediu para fazer cocô, eu deixei a ir e deu diarreia nela. Ela não só fez cocô no chão, no tapete, ela conseguiu fazer cocô na parede. Então quase me levou à loucura. Eu também peguei ela com muito jeitinho, lavei o tapete. Eu ganhei a conta da mulher, né? Porque ela colocou perfume na casa inteira da mulher. Eu terminei ganhando a conta. Mas graças a Deus não teve nada de surto, nada de pegar e bater na criança. Por que eu estou contando isso? Porque acontece conosco. E essa mãe, assim, eu fiquei muito mal. Por que eu estou falando isso, queridos? Eu queria falar para vocês que na Bíblia, em Provérbios 22, capítulo 6, fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se afastará dele. Então, o caminho que você deve ensinar para a criança, desde o nascimento, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ter como que uma criança vai aprender? Vai aprender. A criança não aprende a mamar? A criança não aprende a falar, engatinhar, andar? A criança não aprende o que é certo e o que é errado? Aprende. Se você começar a bater na criança, ela vai entender aquilo como agressão, mas ela não vai entender como educação, ela vai ter medo de você. E ela vai achar que bater é normal, como se você começar a levar bebida alcoólica para dentro de casa, droga, tudo que você levar para dentro de casa, ou fazer mal para as pessoas, eu sempre falo sobre isso, você está dizendo que pode, né? Você está dizendo para o teu filho que pode. Então, assim, o que eu queria alertar as mães que na hora da raiva, não agride a criança, não bate. Você pode educá-lo conversando com a criança, não gritando, porque gritar também é um... Eu tenho um netinho de coração, um netinho lindo, maravilhoso, que eu amo. Eu fico olhando para aquela criança quando ele faz arte. Esses dias eu postei, a mãe dele também postou no Facebook, ele fazendo uma arte. Ele pegou, mais 5 minutos que eu deixei ele no quartinho, aliás, no meu quarto, ele achou um hipogloss, culpa dos pais e dos avós de deixar a altura dele, né? E ele via que eu passava quando a formiga morde. O meu marido passa sempre no rosto, ele viu no meu marido. Como meu marido tem afta assim na boca, ele passa minâncora, e ele passou aquela pomadinha, ele viu. E ele viu a vovó passando creme no rosto, como ele deve ter visto a mãe, a tia, a Dinda, a avó. Ele passou aquilo no rostinho inteiro. Se vocês olharem lá, vocês vão ver o vídeo lá que nós postamos. E, nossa, assim, para mim aquilo, eu comecei a rir, né? Mas se fosse outra mãe, primeiro, poderia ser algo que fizesse mal para a criança. Então, cuidado que você deixa ao alcance da criança, né? Então, aquilo lá foi erro nosso. Por que eu ia bater na criança? Por que eu ia espancá-la, gritá-la, se o erro é meu? Mas nem sempre a mãe pensa assim. Às vezes a mãe agride, agride mesmo. Às vezes a mãe pega o pote ali, taca na cabeça da criança, pode matá-lo. Então, por que eu estou falando isso? Porque acontece comigo, com você. Não bata, não agride a criança. Você está dizendo que você vai educá-lo na força, na pancada. Ah, mas eu apanhei e não morri. Pois é, graças a Deus que você não morreu. Mas se você for pesquisar aí com os grandes especialistas em educação infantil, eles vão falar para você que o índice de pessoas frustradas na adolescência, quando está adulto, é as crianças que mais foram espancadas, apanhavam, ouviam palavrões, e são as pessoas que mais correm para o suicídio. As pessoas que têm muita depressão, por quê? Porque foram o quê? Judiadas, espancadas. Quando crianças sofreram todo tipo de abuso. Não é só abuso sexual. Você abusa da criança
também na mente dela, espancando ela, agredindo ela. Ela é só uma criança. E cuidado com quem você deixa o teu filho enquanto você está trabalhando. Cuidado quando você chega, mesmo na creche. Lógico que a maioria das creches aí, das escolas infantil, eu creio que tem professores bons, mas tem professores que espancam os filhos em casa e acham que pode espancar o filho na creche ou na escolinha, que seja. Olha para o teu filho, se ele não tem mancha roxa, se ele não tem qualquer tipo de machucado, às vezes na bundinha, às vezes ali no órgão genital, na cabeça, na orelha, às vezes alguma mordida, às vezes a pessoa ela agride a criança sexualmente, tem pessoas, não sei se dá para chamar de pessoas, né, queridos, que tem desejo por morder uma criança, tem instinto sexual, ato sexual por morder a criança ali, vai ao prazer por morder uma criança. Isso tudo é uma loucura. É o mundo que nós vivemos, queridos. Cuidado com quem você está deixando teu filho. Cuidado a forma que você está educando. Às vezes, né, o pai é agressivo, bêbado. Às vezes a mãe é agressiva, às vezes usa bebida alcoólica. Às vezes o pai é agressivo, usa droga, bate, espanca. E aí é a geração futura que nós estamos criando. Então eu quero terminar essa live aqui dizendo para você, na hora da raiva, você tem batido na criança? Quando ela faz um tipo de arte que mexe com o teu sistema nervoso, não bata. Se acalma, vai lá, limpa, senta a criança se for possível, fica séria, fala pouco. Depois você volta e conversa com a criança. Procura ajuda. Senta com alguém que entenda. Você pode até procurar aí nas redes sociais grandes especialistas em educadores infantil que vão dar dicas maravilhosas para você. Pede ajuda, mas não vai espancar a criança na hora da raiva. Tem mães que mimam em tudo. Depois a criança acontece alguma coisa e é espancada. Então, cuidado. Cuidado da forma que você está educando. Então, assim, resolva o primeiro momento quieta, conversa com essa criança, senta, conversa com a criança, explica para a criança. Segundo momento, procura ajuda se a criança voltar a repetir, porque tem crianças que, né, elas são levadas, elas não param, elas ficam agora nessa pandemia aí, deve ter mãe aí meia doidinha, né, com a criançada em casa, porque as crianças é assim, elas têm que passar por isso, mas numa educação que quando for adulta não se desvia. Então, cuidado. E o terceiro e último ponto, ame. Ame na bagunça, ame quando a criança tá boazinha, quando ela tá fazendo arte, quando ela tá chorando. Quantos casos aí de espancamento, às vezes você leva a criança no carro e a criança começa a chorar, chorar, chorar no carro, você para e espanca a criança, porque você está dirigindo, a criança está chorando. Ou no supermercado, você leva a criança e faz aquela birra. Não leva. Simples assim, então não leva. Se for para depois você espancar. Não começa a berrar e começa a fazer gritaria. Procure ajuda. Então, primeiro ponto, quieta. Não fala nada, vá lá, limpa, faz o que tem que fazer no primeiro momento. Deixa, conta até 10. Resolva o problema com pessoas que entendam, procure ajuda. Procure ajuda. Terceiro, né, ponto aí, ensine a criança no caminho que deve ser, para que quando ela for grande ela não se desvie. Leve a criança a ter princípios bíblicos, queridos. A criança, ela pode até dar uma escorregada, mas ela volta. Tá aí a dica para você de uma família feliz, de uma mãe feliz e que não aconteça o que aconteceu nesse caso aí que repercutiu no mundo todo. Imagina nesse momento, agora, quantas crianças estão sendo espancadas, talvez pela sua mão. Beijo da Tere e fica a dica. Deus na tua vida e na vida dos teus filhinhos. Amém?